Bom dia, meus amigos. Está começando mais um vídeo aqui no canal do Cruzeiro Stats e hoje decidi fazer um vídeo um pouco diferente. Decidi pausar um pouco essa sequência de pré-jogo, pós-jogo, pré-jogo, pós-jogo que estava tendo por causa desses jogos de Mineiro e Brasileiro e fazer um vídeo diferente analisando os processos dentro do clube, analisando tudo que o clube mostrou pra gente dentro desses 40 dias. E aí eu digo por que o clube? Porque não é sobre só os jogadores, não é sobre só o técnico, que tá muito mal, mas falar um pouco sobre o que a imagem do Cruzeiro passa pra gente nesse início de ano. Então, quem puder, antes de começar a falar aqui, se inscrever, curtir, compartilhar, comentar também o que tá achando desse início de ano, dar sua opinião, falar se discorda ou se concorda, acho que é muito importante pra gente ter essa troca dentro do canal aqui do YouTube, ou então lá do Twitter, que a gente tá postando bastante, no Instagram, enfim. Fiquem à vontade para dar opinião sobre a situação do Cruzeiro e sobre esse vídeo também. Bom, desde que o Pedrinho chegou, a primeira ideia dele foi colocar um homem forte do futebol para iniciar um novo processo dentro do Cruzeiro. Foi o Alexandre Matos. O Alexandre Matos chegou e ele tinha como se fosse as chaves do futebol do Cruzeiro. Ele que comandava todos os setores. Por quê? Porque Pedrinho e Pedro Júnior eles não entendem do futebol de fato. Eles são os donos do clube, mas eles não entendem de futebol de fato. Então precisa ter alguém ali para que comande a parte futebolística do Cruzeiro. Esse homem inicialmente foi Alexandre Matos. Teve seus processos, demitiu o Seabra, contratou o Fernando Diniz. O Cruzeiro ficou praticamente 6 meses, se eu não me engano, com o Fernando Diniz, e aí chega o Jardim. No que chega o Jardim, ele tem aquele final de Mineiro, início de Brasileiro com Sul-Americana, bem conturbado, fala que vai pedir demissão, fala que se as coisas não mudarem ele vai sair. As coisas mudam, tem uma virada de chave muito grande, o time engrena, o time muda. E não só o time. Tem uma saída do Alexandre Matos, tem uma mudança na direção do clube, tem uma mudança na forma como o Cruzeiro gere as questões dentro do clube, e isso é falado pelo Jardim também. Durante todo esse ano de 2025, ele fala que quando ele chegou, o Cruzeiro não tinha muito bem estabelecido uma análise dos jogadores que estão emprestados, não tinha um mapeamento muito bom dos jogadores que fazem parte do clube, daqueles que podem fazer parte, né? Fazer um mapeamento global de jogadores brasileiros, por exemplo. Análise de adversário, eu sinto que houve uma mudança muito grande com a chegada do Jardim, por quê? Eu sinto que o Jardim, até comparando tanto com o Diniz quanto com o Tite, o Cruzeiro entrava em campo entendendo muito mais o que o adversário ia fazer quando o Leonardo Jardim estava por aqui do que quando o Diniz e com o Tite até o momento. Então, para mim, existe uma mudança em relação a isso também, e aí é uma opinião, é uma visão de fora, não tem informação quanto a isso. A informação que a gente tem é quanto ao mapeamento dos jogadores emprestados, que isso o Jardim deixou claro na época. A impressão que fica é que o homem forte do futebol, que era o Alexandre Matos, se tornou o Leonardo Jardim. E a partir daí, ele comandou todo o processo de futebol do Cruzeiro. O Cruzeiro antes fazia contratações caras, fazia contratações badaladas, Gabigol, Dudu, Cássio, Fabrício Bruno. São jogadores com nome forte, com nome, com reputação dentro do futebol brasileiro. Chega na janela do Leonardo Jardim, já com ele sendo o homem forte do futebol, apesar de ser o técnico, era ele que comandava, ele parecia que ele que comandava todas essas questões de contratação, processos, organização, estrutura do futebol. E aí a gente vê um Cruzeiro fazendo o quê? Contratando jovens, contratando jogadores que não eram muito badalados, que não eram muito conhecidos. Então a gente tem Sinisterra, que é uma grande aposta. A gente tem Arroio, que também é uma outra grande aposta. Então, muda um pouco o perfil de contratações do Cruzeiro, pensando no que acontecia com Fernando Diniz e Alexandre Matos, principalmente. E aí a gente percebe que o futebol ele muda de dono. Antes era Alexandre Matos, se tornou Jardim. Trouxe o Joaquim Pinto para comandar o departamento de scout, fazer um mapeamento diferente, uma visão um pouco mais europeia do futebol.
mudou bastante a forma como o Cruzeiro, a instituição Cruzeiro, trata o futebol. O Jardim, no final do ano, pede para sair. O Tite é contratado dias depois. E aí, 2 semanas depois, se reapresenta aqui no Cruzeiro. A partir daí, o que o Cruzeiro fez? O Cruzeiro contratou o Gerson por um valor recorde no futebol brasileiro e no futebol sul-americano. Tentou contratar o Vitão, que foi para o Flamengo, por um valor também altíssimo. E só. Não tivemos mais nada. Tivemos Rian Guilherme, mas aí já faz parte do ano passado, já é naquela parte final. Para esse ano, é isso que tivemos. Então, tivemos Chico da Costa, foi também um pedido do Tite. Mas o principal, o ponto focal dessa janela foi o Gerson, porque o Vídeo Real também, que é um grande nome, é mais uma aposta de jovens talentos sul-americanos da época do Jardim. Então, pensando dessa forma, a partir do momento que o Tite chega, o Cruzeiro aparenta mudar também o seu perfil de contratação. Traz jogadores mais prontos, jogadores também renomados dentro do futebol brasileiro, especialmente, no caso do Vitão e do Gerson, e algumas peças que tentam complementar funções dentro do Cruzeiro. Então, o Chico da Costa, por exemplo, é um camisa 9 de área que a gente não tinha. Faltou em 2025, concordo. É uma função que o Cruzeiro precisava ter. Então, muda um pouco também esse formato. Se a gente pensar em como o Jardim faria essas contratações, por exemplo, a gente pode imaginar um centroavante jovem de referência, em vez do Chico da Costa, que tem mais de 30 anos. Um meio-campista, um jovem talento, como, por exemplo, jogadores da Argentina que estão tendo destaque na Argentina, jogadores que estão tendo muito destaque na Colômbia, enfim, jogadores que não estão prontos, mas que já mostraram muito destaque em cenários um pouco mais periféricos que o brasileiro. Mas não, com o Tite, o Cruzeiro optou por buscar jogadores mais prontos. Vitão, zagueiro, e Gerson, meio-campista, são os 2 principais exemplos disso. E o que é que fica de imagem para o torcedor, para quem está de fora? Que a chave novamente mudou de dono. Não temos mais os mesmos processos que tínhamos com o Jardim, não temos mais a mesma organização, a mesma visão, O Cruzeiro mudou de dono em relação ao futebol com o que era em 2025 para 2026. Antes o Jardim comandava as coisas, agora aparentemente o Tite é quem comanda as coisas, mas não só o Tite, né? Porque temos a contratação também do Spindle. E aí casa muito bem, porque o Spindle trabalhou junto com o Tite, são pessoas próximas, são pessoas que aparentam se estar muito juntas dentro do Cruzeiro, se defender bastante. Eu acho que o Spindle e o Tite, eles estão muito juntos dentro desse projeto, e por isso que passa a impressão de que realmente são eles agora que comandam o futebol do Cruzeiro. E até por isso a gente vê um respaldo muito grande em relação ao trabalho do Tite, pelo menos que é passado da imprensa para o torcedor. Porque quem passa esse respaldo é o Spindle, que está junto do Tite. Então ele realmente vai defender o trabalho do técnico. E por que eu falei isso tudo? Porque o Cruzeiro, ele começa a depender demais de pessoas externas para comandar o futebol aqui dentro, e não cria um núcleo próprio de futebol. O Cruzeiro não tem pessoas do Cruzeiro que comandam o futebol do Cruzeiro. Era o Matos, aí sai o Matos, vem o Leonardo Jardim, sai o Leonardo Jardim, vem o Tite e o Spindle. Possivelmente, se o Tite for demitido, talvez o Spindle também saia, não sei. Assim, fica uma sensação de que o Cruzeiro não tem um projeto próprio. O projeto é de quem chega, e se o Pedrinho dá o aval, se o Pedrinho dá a confiança, essa pessoa tem as chaves do futebol do Cruzeiro. Isso é muito errado, porque aí mudanças como a do Diniz para o Jardim quase tiveram problema. Quase que o Jardim sai com 2 meses de trabalho, porque os processos eram muito diferentes, os processos mudaram demais, o time não estava alinhado com o que o Jardim queria, e aí na hora que se alinhou,
todo o futebol se alinhou da mesma forma. Todo o processo do Cruzeiro se alinhou da mesma forma, pensando no jeito do Jardim de jogar. E hoje acontece a mesma coisa. Sai o Jardim, pediu para sair, questões pessoais, chega o Tite, e aparentemente o futebol do Cruzeiro não está na mesma página. Os jogadores não estão conversando muito bem com esse estilo do Tite. Não me parece que internamente o clube, está na mesma página. Igual eu falei, essa questão bola parada. O sistema de bola parada muda a cada técnico. Por que o Cruzeiro não tem auxiliares fixos do Cruzeiro? Possivelmente até tem auxiliares fixos, mas por que a gente não vê essa conexão entre trabalhos? Por que tudo é muito... Quando acaba um trabalho e começa outro, não existe uma transição, não existe uma continuidade de coisas positivas e negativas. E isso eu acho que é um problema dos processos do clube. O clube tinha que ter pessoas do clube capazes de ajudar nesse processo. Tinha que ter um procedimento já do Cruzeiro para seguir. O próximo técnico que chegar, caso o Tite saia, já tem uma cartilha, já tem um procedimento padrão que ele vai precisar seguir no sentido de análise de adversário, de forma de jogar, de processos internos para análise de mercado, para análise de scout. O Cruzeiro não me parece que é um time pronto, um clube pronto para ter uma continuidade de trabalho. Toda hora que um trabalho é interrompido, tudo dentro do clube é interrompido. A imagem que passa de 2024 para 2025, de 2025 para 2026 é essa. Que o clube não tem processos internos próprios. É sempre de alguém que vem de fora e que possivelmente vai sair em 1 e 2 anos. Então, o primeiro ponto para mim é grave. Isso é grave pensando a médio e longo prazo do Cruzeiro. O Cruzeiro precisa ter processos próprios, precisa ter um procedimento próprio, como tinha com o Ronaldo. O Ronaldo deixava bem claro, existem pilares aqui dentro que qualquer técnico, qualquer dirigente, qualquer diretor que chegar aqui vai ter que seguir. O Cruzeiro tem que jogar dessa forma, tem que agir dessa forma, no mercado é dessa forma, e isso é positivo, isso é bom para ter uma continuidade de trabalho, para ter um segmento nos processos dentro do clube, que não me parece que tem hoje. Então, o primeiro ponto é a diretoria precisa estabelecer dentro do clube, internamente, quais pilares vão ser importantes para quem for comandar o futebol do Cruzeiro. E aí a ideia do Ronaldo, eu acho que ter esse paralelo é bem importante. Óbvio que são formas de fazer futebol bem opostas, mas com o Ronaldo a gente tinha estabelecido o que o Cruzeiro queria dentro de campo e fora de campo. Com o Pedrinho, eu não sei. Eu sei que ele quer vencer, mas como ele quer vencer? De que forma ele quer vencer? Como ele quer investir? Como o Cruzeiro vai jogar? A gente não tem isso estabelecido. E aí vai mudando a cada técnico que chega. E nisso, os trabalhos que são interrompidos é um baque dentro do clube. Essa é a impressão que fica pra gente. Trabalho do Tite, agora, passando pro técnico. Ele chega, dia 16 de dezembro, se não me engano. 2 semanas depois, dia 2, apresentam os jogadores considerados reservas. 3 dias depois, dia 5, se representam os titulares. E o Cruzeiro estreia, se não me engano, 5 dias depois, dia 10. E existe um planejamento de dar minutagem aos reservas, primeiro nos 2, 3 primeiros jogos, e depois os titulares vão jogar. O que acontece? O Cruzeiro vai mal no início de Mineiro. Perde na estreia, vence contra a Tombense, depois começa a tropeçar, vence o Uberlândia muito bem com os titulares, e a partir dessa vitória com o Uberlândia existe agora o Cruzeiro está tranquilo, voltou novamente a estar tranquilo. Vai, tropeça novamente, e aí chega o início do Campeonato Brasileiro, e nesse momento em que o Brasileiro se inicia e o Cruzeiro está mal no Campeonato Mineiro, mal que eu digo, sem estar garantido na próxima fase, sem ter uma folga para poder usar essas reservas, o Cruzeiro tem que utilizar esses titulares quinta, domingo, quarta, domingo, quinta, domingo, para garantir a classificação no Campeonato Mineiro, que hoje está bem garantida, está assim,
existe uma certa folga ali. O Cruzeiro pode até perder, que dependendo de outros resultados se classifica. Só que precisa jogar no Brasileiro, e no Brasileiro não vai bem. É um time muito instável. E nesse processo todo, os jogadores titulares jogam dia sim, dia não, e ocorre um desgaste físico dos atletas, que agora precisam descansar, porque jogaram 6 partidas em pouquíssimo tempo. 6, 7 partidas em pouquíssimo tempo. Então o que nós tivemos? Os jogadores reservas jogando, depois os titulares jogando, e nesse período que os titulares começaram a jogar, o Tite falou que foi um erro de planejamento, porque os titulares chegaram num ritmo muito abaixo do que estava no passado, por, novamente, uma pré-temporada, precisar recuperar aquele ritmo de jogo, os jogadores descansaram, então precisa ter um processo para eles voltarem a estar 100% fisicamente como estavam na época que o Jardim mais decolou, que foi ali no meio da temporada. E aí, quando ele dá essa minutagem para os titulares, chega um momento que ele fala, ó, eles jogaram demais e está desgastado. Então, os jogadores reservas jogam, perdem assim, né? Ganharam uma partida, mas oscilam porque são os reservas. Aí os jogadores titulares oscilam porque é o início do trabalho ainda, eles precisam pegar ritmo, e quando pegam ritmo oscilam porque estão muito cansados. É um erro de planejamento tremendo. É um erro de planejamento absurdo. Obviamente os resultados eles impactam dentro desse planejamento? Impactam, evidente. Se os reservas ganham do Pouso Alegre na estreia, ganham da Tombense, e depois no próximo jogo jogam de novo pelo Mineiro e vencem, o Cruzeiro vence 3 partidas seguidas, era outro planejamento dentro desse processo, mas já que não venceram, o Cruzeiro precisa ter procedimentos claros de planejamento, de entendimento de quem vai jogar, de quem não vai jogar, para não ter tanto erro como aconteceu esse ano. Se identifica que os titulares precisam dar mais minutagem, mescla o time, coloca o cara para jogar 20, 30 minutos, faz um jogo treino na toca, faz alguma coisa diferente para dar minutagem para esse cara, para dar ritmo para esse cara, sem precisar jogar 6 partidas seguidas. Se precisa jogar com os titulares do Brasileiro, Pedrinho, vai no microfone, fala assim, nós vamos fazer uma coletiva agora. Cruzeiro se planejou mal, o Mineiro vai ser jogado só com os reservas sim, se não for classificado, faz parte do processo, a torcida vai chiar, a torcida vai achar ruim, a torcida vai criticar, vai pesar em cima, mas é importante que o diretor, que o dono do Cruzeiro, ele coloque o Cruzeiro acima de qualquer coisa. Se depender da torcida, o Cruzeiro ganha todos os títulos que tiver, mas vai conseguir? Não vai. Não tem como ganhar todos os títulos. Então, se observou que teve um erro nesse planejamento, que esse erro seja corrigido e a partir daí o Cruzeiro consiga ter uma evolução. Mas não. Ocorre um erro, faz uma nova decisão, essa decisão se mostra um erro, toma uma nova decisão, essa decisão se mostra um erro de novo, e aí a gente vai corrigindo, vai pulando de um obstáculo para outro. E aí, dessa forma, o time não rende. Dessa forma, o time não vai jogar no seu melhor nível. E aí vem pressão externa, vem pressão interna, os jogadores já começam a ficar ansiosos, nervosos, não conseguem treinar direito, porque é jogo quinta, domingo. Não tem treino. Você tem que recuperar de um jogo para daqui 2 dias jogar outro. Você não treina com o time titular para que ele entenda melhor os processos que você quer dar pro time. Isso falando do Tite, né? Se você coloca o time para jogar quinta e o time joga domingo, sexta tem que descansar, sábado tem que viajar, domingo tem que reconhecer gramado, tem que fazer... O time não treina. É só por vídeo, é só por... Assim, você não consegue dentro de campo mostrar o que o cara tem que fazer. E isso para o início de temporada é fundamental. Início de temporada com comissão técnica nova, com um jogador novo dentro do time que muda bastante esse processo, que é o Gerson, que está no meio de campo, o time precisa construir e defender com um cara novo ali, que é diferente do Lucas Silva, tem características diferentes do Lucas Silva. E que só tomou a vaga do Lucas Silva porque quando tentou pôr na direita foi um desastre aquele jogo contra o Atlético. Então ainda tem isso, essas mudanças de posição. O Christian vai para a direita, o Arroio sai da esquerda e vai para a direita. O Gerson, que era para ser na direita, vem para o centro. O William sai e entra o Fagner. O Vidalba não voltou ainda. Então joga o João Marcelo, que ano passado nem jogou direito. Então, assim, existem mudanças dentro do time que precisa de treino, precisa de tempo. E o Cruzeiro, com o planejamento que fez, não se deu tempo. Então, para mim,
existe um planejamento muito errado do Tite, que eu imagino que ele que teve toda a liberdade para fazer esse planejamento, foi ele e a comissão técnica dele que decidiram cada coisa que ia acontecer dentro de campo. Então, esse jogo vão jogar os reservas, esse jogo vão jogar os titulares vão manter aqui. Isso foi uma escolha do Tite. Mas me parece que o Cruzeiro é muito refém dessas escolhas. Me parece que o Pedrinho, o Pedro Júnior, o Spindle, eles não existe uma avaliação do que está sendo feito para falar, ó, Tite, você não acha que se colocar os titulares para jogar aqui agora, jogo sim, jogo não, quer dizer, jogo sim, jogo também, dia sim, dia não, vai desgastar os caras para uma terceira, quarta rodada de Brasileiro? Vai. Opa, então vamos pensar o seguinte, vamos deixar esses caras descansando pro Brasileiro e vamos jogar o Mineiro com reserva? Se perder, perdeu. O Pedrinho banca, o Pedrinho vai lá, vai fazer uma coletiva, vai falar com a torcida, vai chamar a Máfia Azul, vai chamar quem for para falar, ó, a gente viu que o planejamento não estava dando certo, que o time não encaixou imediatamente com o Tite, vai precisar de um tempo maior para trabalhar, a gente vai dar esse tempo, porque aparentemente está dando esse tempo, mas o Mineiro, esse ano, vai ser jogado com as reservas. Se passar, passou. Se não passar, não passou. A gente tá focando no Brasileiro, na Copa do Brasil e na Libertadores, que é o que interessa pra gente. Se ele vira e fala isso na coletiva, a torcida ia chiar, os jornalistas, os influenciadores iam chiar, mas se o Cruzeiro tivesse com 2 vitórias em 3 jogos no Brasileiro, contra Coritiba e contra Mirassol, ou então até contra o Botafogo fora de casa, a impressão de quem tá de fora ia ser outra. Ia falar, ó, beleza, o Cruzeiro tá passando aperto no Mineiro, vergonha, passar aperto no Mineiro é uma vergonha, mas está bem no Brasileiro, está fazendo uma boa campanha, conseguiu bons resultados, o time está mostrando uma evolução. E beleza, se é isso que o Cruzeiro pensa, se pensa grande, pensa lá na frente, tá fazendo sentido. Mas não, o Cruzeiro decide que quer priorizar tudo, porque quer vencer tudo, tem que jogar os titulares dia sim, dia não, e aí vai rolar um desgaste natural. Obviamente, isso não é desculpa para o trabalho pífio que o Tite está fazendo, não é desculpa para a defesa horrorosa que o Cruzeiro está tendo, mas inegavelmente vai influenciar em como os jogadores vão jogar. Joga num gramado péssimo contra o Betim, aí joga num gramado alagado contra o América, aí tem que viajar para enfrentar o Mirassol, volta para enfrentar o... Quer dizer, volta não, né? Enfrenta o Coritiba aqui, aí viaja para enfrentar o Mirassol. Isso tudo num período de tempo muito curto. Os jogadores não têm tanto tempo para recuperar, os jogadores não têm tanto tempo para treinar com o Tite, e isso para mim é o fundamental. O Cruzeiro, esse início de ano, tinha que ter tempo para treinar. Viu que não ia dar certo essa transição natural de jogo do Jardim para o Tite, que também pode ser avaliado como um erro da direção, porque na hora de contratar, você não pode só perguntar para você vai continuar o trabalho do Jardim? Qualquer técnico. Se eu for perguntar disso, eu vou falar, vou sim, pode deixar comigo, vou. Só que não é assim que funciona. Tem que fazer uma análise, como que o time do Tite jogou os últimos times do Brasil, da seleção brasileira, como que o Flamengo jogou na mão do Tite, fazer algumas perguntas técnicas, fazer uma entrevista de emprego para o Tite, para você entender se esse cara vai ser capaz de continuar o trabalho que o Jardim fez no mesmo modelo. Porque ainda que ele seja capaz, ainda que ele seja competente, aí não estou falando qualquer técnico, né? Ainda que o técnico que chegue no Cruzeiro seja competente, às vezes o modelo de trabalho dele é diferente e isso vai influenciar em como o time joga. A forma que o Cruzeiro treina pode ser diferente, a forma como que o Cruzeiro descansa, a rotina dos jogadores pode ser diferente, isso vai impactar na forma como o Cruzeiro joga. Então, uma coisa que o Ronaldo fazia muito bem, então tinha uma entrevista, tinha uma ideia clara, ó, nós vamos trazer um técnico, fazer uma entrevista, fazer um protocolo de perguntas, fazer um estudo sobre como esse técnico joga, para ver se ele se encaixa no modelo do Cruzeiro. Hoje não. Hoje me parece que o Cruzeiro pesquisa qual é o técnico que está disponível, não. O Tite, para mim, parece que é o melhor. Vamos trazer ele. E aí, quando chega dentro de campo, quando vê o trabalho de fato, é diferente. No que é diferente, ou você vai decidir com 15, 30 dias demitir o técnico e começar do zero novamente, porque não existe um procedimento claro, né? Se o Cruzeiro vai demitir o Tite, como que ele vai contratar o próximo técnico? Ele tem algum procedimento claro para contratar? Ele tem um perfil claro de técnico que ele quer contratar? Não tem, não me parece que tem. Porque do Diniz para o Jardim existe uma mudança brusca no futebol.
E do Jardim para o Tite, aparentemente, existe uma mudança significativa no futebol. Então, se a gente vê essas mudanças tão grotescas, o próprio procedimento interno do clube mostra que não existe esse processo para contratar um técnico. Não existe nenhum pilar fundamental que é seguido para contratar o técnico, para escolher o próximo técnico. Se o Cruzeiro demite o Tite agora, qual que vai ser o perfil de técnico que o Cruzeiro vai trazer para o próximo trabalho? Não sei. Não sei se vai ser um técnico errativo, se vai ser um técnico desconhecido, se vai ser um técnico renomado, se vai ser um técnico propositivo. Nós não sabemos, porque o time não mostra padrões. O clube não mostra padrões de contratação de técnicos nesse sentido. Então, eu acho que existe até dentro do Cruzeiro um medo de demitir o Tite e instaurar uma situação em que o clube fica perdido. O clube fica sem saber para onde ir, qual rumo tomar, pensando na comissão técnica. Então, é muito grave, novamente, o clube não ter procedimentos claros para ter uma continuidade de trabalho. Isso pensando em Diniz Jardim e Jardim Tite. Também, novamente, reiterando, não pode deixar que os múltiplos erros de planejamento fiquem na mão do Tite e não haja nenhuma interrogação, nenhuma intervenção da direção em relação a isso. Se vê que o time tá mal no Mineiro, tá mal no Brasileiro, fala, ó, o Mineiro tá de lado. Põe os reservas para jogar, põe os amigos do Leles para jogar Mineiro. Vamos treinar para ir bem no Brasileiro. Mas não. A ideia é que o Cruzeiro ganhe o Mineiro, ganhe o Brasileiro, ganhe a Libertadores, ganhe a Copa do Brasil. E nisso, vai pôr os reservas para jogar em algum momento? Vai pôr os jogadores da base para jogar em algum momento, que precisam de tempo para conseguir performar de fato? Ou vai jogar só com jogadores prontos? Vai fazer igual o Flamengo, ter um elenco de 30 jogadores prontos para os 30 jogarem? Não é assim que funciona. Acho que falta muito da diretoria uma visão mais precisa de como tem que ser o ano do Cruzeiro. Me parece que apenas ganhar títulos não pode ser o futuro do Cruzeiro. O que você quer para o futuro do Cruzeiro, Pedrinho? Ganhar títulos. É muito amplo, é muito vago, é muito pobre. Precisa ter uma direção melhor. Vai jogar o Mineiro, tá passando aperto no Mineiro, tá passando aperto no Brasileiro? Deixa os meninos jogando o Mineiro. Deixa os titulares treinando para jogar o Brasileiro, para melhorar. Porque senão vai ser isso. Desculpa atrás de desculpa, atrás de desculpa do Tite. Porque o Pedrinho não fala mais nada e o Pedro Júnior não fala mais nada. É só o Tite. Então, o Tite vai dar desculpas atrás de desculpas porque o time dele não está jogando. E essas desculpas são válidas? São. Infelizmente são. O time deveria estar jogando muito melhor do que devia, apesar dessas desculpas? Devia. Mas tudo que ele falou influencia. E aí, obviamente, se é determinante ou não, eu acho que não é determinante. Mas pela forma com que o preparador físico falou, pela forma com que o auxiliar falou, que ele coloca toda a comissão para falar, ele coloca como algo que é mais determinante do que deveria. E aí, o Pedrinho vai chegar e falar, ó, se é determinante mesmo, vamos mudar esse planejamento, vamos mudar a rota? Não me parece que a direção do Cruzeiro está preocupada em mexer nesse tipo de coisa. Tá deixando na mão do Tite, e aí se der errado, o que acontece com o Tite? Sai, vai embora, e o problema tá com o Cruzeiro. Então, deixar o futebol tão na mão de pessoas que podem sair daqui poucos meses, como foi com o Jardim, por exemplo. Colocou na mão do Jardim, o Jardim mudou tudo. Chegou no final e falou, ó, tive um problema pessoal, vou ter que ir embora, gente. E aí, o Cruzeiro tá pronto para manter esse processo do Jardim ou não? Me pareceu que não. A impressão que fica é que não, é que tudo que o Jardim fez de processos dentro do Cruzeiro, quase tudo foi descartado e agora a gente tem novos processos com o Tite. E isso é ruim pro Cruzeiro, pensando em instituição. Então, acho que a direção precisa ter uma reflexão muito grande e é muito pouco falado. A imprensa bate muito no Tite, mas precisa ter uma crítica muito forte em cima dessa direção do Cruzeiro, porque todas as decisões que são tomadas precisam ser tomadas pelo Tite, pelos jogadores, mas quem manda é o dono. Se o dono aponta e fala, é isso, é isso. O time inteiro muda, o clube inteiro se molda para aquilo que o dono falou. Mas me parece que o dono coloca na mão do técnico, coloca na mão do diretor e fala, ó,
Pode ir lá que confio 100%, se der erro, deu erro, e é isso. Precisa ter alguém ao lado, se não for o Pedrinho, ao lado do Pedrinho, fixo no Cruzeiro, um cara do Cruzeiro, um cara que, se vai sair diretor, vai sair comissão, o Pedrinho tem que arrumar um cara para fazer essa avaliação interna. Porque para mim o Spindle é mais do Tite do que do Cruzeiro. A impressão que fica para mim é que o Spindle ele é mais próximo, ele é mais vinculado ao Tite do que vinculado ao Cruzeiro. Beleza. Sobre o time em campo. Caiu muito de produção em relação ao ano passado, mas o final do ano passado é muito romantizado pelos torcedores no geral. O Cruzeiro, nos últimos 15 jogos de 2025, teve 50% de aproveitamento geral, pensando em vitórias, empates e derrotas só. E aí colocando o jogo contra o Corinthians no segundo jogo da final como uma vitória. Venceu por 2-1. Então, tem 50% de aproveitamento. É pouco. É pouco. Para a forma com que o torcedor trata o futebol que o Jardim jogou, no sentido de vamos pressionar para a volta do Jardim. Hoje se pede demais a volta do Jardim, que ele volte, fique 2, 3 anos. Primeiro, a gente não sabe se ele quer voltar. A gente não sabe se ele quer retornar ao futebol brasileiro, porque reclamou demais. O futebol que ele apresentou nesses últimos 15 jogos não foi o futebol que ele mostrou no final do primeiro turno e início do segundo. Não era. Era um futebol diferente. O futebol do Jardim tinha defeitos. O Cruzeiro tinha dificuldade de propor jogo. Não venceu o Sport em casa, não venceu o Santos em casa, não venceu o Ceará em casa. Isso são críticas que eram feitas lá atrás, mas hoje a visão que se tem do trabalho do Jardim são só os jogos bons, são só os jogos que o Cruzeiro dominou, é só o último jogo contra o Corinthians que fez bem, mas o primeiro jogo aqui em casa que foi péssimo, pouco lembrado. Então, eu acho que no geral existe uma romantização do futebol que o Cruzeiro jogou com o Leonardo Jardim. Era muito bom? Era. Era acima da média? Era. Hoje o Cruzeiro joga muito abaixo? Joga. Mas a crítica e o pedido da volta do Jardim tem que ser pensando no futebol que o Cruzeiro mostrou num todo com o Jardim, que era um futebol bom, mas não era um futebol para ser campeão brasileiro. O Cruzeiro teve muitas falhas para ser campeão brasileiro. Então, acho que existe um pouco de romantização, existe um pouco de exaltação a mais do que de fato foi do futebol jogado pelo time do Leonardo Jardim, acima de tudo, no final da temporada. O Cruzeiro perdeu muito pouco, mas também venceu muito pouco. Eram muitos empates. E isso também foi definitivo para o futuro do brasileiro e para o futuro da Copa do Brasil. Beleza. Dito isso, o futebol do Cruzeiro é muito pobre esse ano? É muito pobre. É muito pobre. Porém, o Cruzeiro, vamos colocar a partir do momento, depois do jogo contra o Uberlândia, né? O Cruzeiro fez um clássico contra o Atlético, que para mim foi o pior jogo da temporada até agora. O Cruzeiro jogou um clássico muito mal, os jogadores todos perdidos, o Gerson na direita sem funcionar, o time fez o primeiro gol, não conseguiu se defender nada depois que sofre o gol. Saída de bola muito ruim. O Gerson, como eu falei, na direita, querendo jogar na mesma posição que os volantes, e o Matheus Pereira vindo jogar também com os volantes, então o time estava todo concentrado no meio de campo e não tinha ninguém lá na frente. Depois que sofreu a virada, não conseguiu fazer um ataque perigoso, quer dizer, teve um com o Arroio, né? Mas tirando aquele foi só. E sofreu demais na defesa. Era pro Atlético ter feito 4-1 contra o Cruzeiro. Foi, assim, pra mim foi o pior jogo da temporada disparado. Depois disso, ele começa a mexer no time, põe o Gerson no meio, põe o Arroio na direita, traz o Christian pra esquerda, que pra mim são movimentos positivos, são movimentos que ajudaram o Cruzeiro, são movimentos que fazem o Cruzeiro evoluir tanto individualmente quanto coletivamente. E aí, vamos focar nos jogos do Brasileiro. Faz um primeiro tempo bom contra o Botafogo. Tem muitas é forte, mas tem algumas chances de abrir o placar no primeiro tempo. Caio Jorge, Matheus Pereira, tiveram pelo menos 3 oportunidades que dava para abrir o placar, mas estava sofrendo muito defensivamente. Muito perdido na marcação, muito sem saber o que fazer nessa marcação. E aí o segundo tempo, aquele derretimento que a gente falou muito nos vídeos, né? Aquela sensação de que o Cruzeiro desaparece.
mentalmente, emocionalmente muito abaixo quando sofre o gol, quando sofre o segundo, principalmente, que é um gol que não pode tomar. Um jogador a menos, escanteio pro Cruzeiro, contra-ataque, time todo despreparado, e aí a partir daí o Cruzeiro some em campo. Não joga nada. Então, existe um primeiro tempo positivo, na minha visão, ainda que muitos pontos negativos, mas o primeiro tempo o Cruzeiro cria bastante. Cria chances. Podia ter saído com 1-0, 2-0 no primeiro tempo contra o Botafogo. E um segundo tempo terrível. Péssimo, mentalmente, psicologicamente, muito abatido. Assim como foi contra o Atlético. Contra o Coritiba, um primeiro tempo que, na minha visão, foi ainda melhor que contra o Botafogo. Teve chances de fazer 2, 3-0, perdeu muitas chances. Assim, são coisas que para mim ficam mais no jogador do que no Tite, esse tipo de coisa, principalmente ofensiva. Chega para finalizar, chega para fazer o gol, erra, para mim é muito mais do jogador do que do Tite. Então, óbvio, assim como o Tite falou, os jogadores não estão no melhor ritmo de jogo? Não estão. Isso vai impactar na forma como que o Cruzeiro joga e principalmente finaliza jogadas? Vai. Mas os jogadores precisam finalizar melhor essas jogadas. Podia ter saído com um 3-0 contra o Coritiba, acho que não seria um placar muito fora do que foi no jogo. Chega no fim, um erro de posicionamento, e aí a gente não sabe se o Arroio tinha que acompanhar o lateral do Coritiba ou se o William tinha que cobrir melhor as costas, mas alguém não fez o seu papel direito. A bola chega nas costas, é cruzada e é gol do Coritiba. O Cruzeiro começa a precisar fazer um jogo propositivo contra um time fechado, que é o Coritiba. E para mim, um time bom. O Coritiba foi tratado muito como um time ruim, um time que não é muito bem treinado, com poucas peças. Para mim, o Coritiba é um time bem treinado, um time bem compactado defensivamente, especialmente no segundo tempo, no bloco baixo. Seabra, eu gosto demais do Seabra, acho que o trabalho do Seabra é muito bom, foi muito bom no Cruzeiro e é bom lá também. E o Cruzeiro, na hora de propor jogo contra esse Coritiba fechado, não consegue, tem dificuldade, passa aperto e, principalmente, sofre muito contra-ataque. Sofre demais, sofre muito mesmo. Então, para mim, o principal ponto que o Cruzeiro precisa ajustar é defensivo. São pontos defensivos. E aí, contra o América, faz um jogo melhor defensivamente, eu acho mais equilibrado defensivamente, mas o América é um time abaixo dentro desses todos. É um time de segunda divisão, é um time que não buscou, que não lutou para subir ano passado na segunda divisão. Faz um jogo mais equilibrado, eu vi um pouco de evolução dentro dessa marcação do Cruzeiro. Mas contra o Mirassol, novamente, é um time que chegou pouco no ataque, mas podia ter finalizado melhor. O Caio Jorge teve uma chance, o Wanderson teve duas, uma ele fez gol. Mas defensivamente, muito abaixo de novo. E aí, complementando o que o preparador do Cruzeiro disse também, fisicamente me pareceu abaixo. Isso é desculpa porque o Cruzeiro tá jogando mal defensivamente? Não é. O Cruzeiro tá mal compactado defensivamente. Os jogadores de ataque querem pressionar, os jogadores de defesa querem recuar. E nisso os jogadores de meio também ficam perdidos, sem saber se vão pressionar ou se vão recuar, e o time não marca direito. Precisa entender. O que o Tite quer pro Cruzeiro hoje? Quer defender os 11 atrás? Tem que os 11 jogadores jogarem o mesmo jogo. Vai recuar e jogar os 11 atrás. Não, os 11 tem que pressionar, vai fazer uma marcação-pressão, igual o Botafogo faz, por exemplo. Então vamos os 11 pressionar lá na frente, fazer uma marcação correta, todo mundo, cada um no seu, pressão, assim como o Cruzeiro fazia ano passado até, com o Jardim. Os zagueiros saindo muito para pressionar, o Vidalba fazia muito isso, os laterais subindo bastante para acompanhar. Enfim, tem que ter uma direção correta do que o Cruzeiro vai fazer durante o jogo e os 11 jogadores fazerem o mesmo. Porque hoje, 4 jogadores do Cruzeiro sobem para pressionar, 4 jogadores do Cruzeiro descem para defender e o Cruzeiro faz 2 jogos diferentes ao mesmo tempo. São 2 times, é um time que joga de forma diferente dentro de campo. E isso é um erro tanto dos jogadores, que não estão entendendo o que o técnico quer, e do técnico, principalmente, que não consegue passar para os jogadores e fazer com que eles joguem da forma que ele quer. Então, existe um discurso dos jogadores, nós estamos muito fechados com o Tite, 200% fechado com o Tite.
o elenco tá muito fechado, o elenco confia demais no Tite. Beleza, confiar, qualquer um aqui pode confiar, mas tem que mostrar em campo que o time tá fechado, que o time vai jogar, que o time vai marcar da forma que se pede, ou que o Tite vai passar para os jogadores de forma mais clara o que precisa ser feito, porque dessa forma não tem como. Não adianta os jogadores estarem fechados, a diretoria confiar, todo mundo confiar, se o time não evoluir defensivamente, se o time não marcar junto, se o time não fizer a mesma coisa quando está sem a bola, porque hoje não faz. Hoje tem jogador que acha que o Cruzeiro tem que recuar e tem jogador que acha que o Cruzeiro tem que pressionar. O Tite, na coletiva contra o América, se eu não me engano, ele fala, o Caio Jorge, na hora de pressionar os zagueiros, ele tem que dar uma olhada para trás, ele tem que ver se o time está acompanhando ele na hora de pressionar, senão ele recua. Contra o Mirassol, tiveram umas 10 situações que ele foi pressionar o goleiro e não tinha ninguém junto com ele. Isso é um erro dele dele não olhar e ver que não tinha ninguém, ou do time de não subir? Tem que entender quem que não está fazendo o seu papel direito nessa função defensiva. Teve um momento no segundo tempo do Mirassol que o Mirassol ficava com a bola no goleiro, tocava pro zagueiro, tocava pro goleiro, tocava pro zagueiro, chamando o Cruzeiro para uma marcação alta. O Cruzeiro não conseguia fazer essa marcação alta. Ninguém sabia qual volante ia saltar, se os laterais iam subir para marcar os alas ou não, se o Cruzeiro não sabia o que fazer para tirar a bola do Mirassol quando eles faziam esses passes entre zagueiros. E da mesma forma quando chegava no ataque, os jogadores do Mirassol se aglomeravam muito no canto do campo, então vinha o ponta, vinha o meia, vinha o lateral, até o zagueiro aparecia. Ficavam 4 jogadores do Mirassol. Os jogadores do Cruzeiro não sabiam, se esse passar nas costas do Kaique, por exemplo, o Kaique vai acompanhar ou é o Wanderson? O Gerson vai chegar para aproximar, para marcar alguém, ou vai fazer só uma cobertura um pouco mais longe? O Matheus Pereira e o Caio Jorge tem que chegar lá para pressionar também, ou eles vão ficar mais distantes? O time do Cruzeiro não sabe o que fazer dentro de campo na marcação. E isso é um erro do técnico. Seja um erro de planejamento do que tem que fazer, ou de passar para os jogadores, porque os jogadores não estão sabendo o que fazer. Então, de novo, para melhorar isso, o que precisa? De treino. Para treinar precisa do quê? De tempo. Se vai ficar pondo os jogadores para jogar quinta, domingo, difícil que melhore. Então, existe um problema muito grande dentro do Cruzeiro para conseguir fazer esse time evoluir. O Tite está errado, muito errado. Para mim, os jogadores têm sua parcela de culpa, principalmente na finalização das jogadas, está pecando muito. E aí coloco especialmente o jogo contra o Botafogo e o Coritiba. E a direção também tem uma parcela grande na escolha do Tite, na escolha de como os processos do clube acontecem, na escolha do planejamento que, óbvio, o Tite é o principal culpado desse planejamento, mas a direção tem que estar próxima, a direção tem que participar. Se tem alguma coisa de errada, a direção tem que ver que está errada e falar com o treinador, isso aqui me parece que não está certo, não. Vamos tentar pensar num jeito melhor? Vamos tentar pensar na situação melhor? Vamos. Contratações. Se o Jardim tivesse aqui, o Cruzeiro ia contratar o Gerson? Eu acho que não. Por que o perfil de contratações muda de acordo com o técnico que está aqui? Está certo para o clube? Está certo para a forma com que o clube pensa a longo prazo para o futebol do Cruzeiro? Não sei. E esse ano, Pedrinho e Pedro Júnior só apareceram para falar de contratações. Falou da contratação do Tite, apareceu para falar do Gerson, apareceu para falar do Matheus Cunha, que foi contratação do ano passado, mas que é apresentado esse ano, Chico da Costa. Nisso aí eles sempre apareciam e falavam. Agora na situação ruim, ninguém tá falando. O Spindle foi agora falar para alguma rede de comunicação do YouTube, foi para alguma TV também, mas para mim é pouco. Para mim o Spindle, igual eu falei, é mais próximo do Tite do que próximo da direção. Para mim, Pedro Júnior e Pedrinho tinham que aparecer, dar as caras e falar o que aconteceu com o planejamento do Cruzeiro desse ano. Se vai pôr a culpa 100% no Tite e aí falar, Tite tá errado, tá pressionado, se não melhorar, vai embora. Não falar dessa forma, óbvio, né? Mas comunicar com o torcedor de quem é a culpa desse início de ano tenebroso do Cruzeiro. Vai pôr a culpa no Tite?
Vai pôr a culpa no planejamento próprio da direção? Vai pôr a culpa em quem? Quais vão ser os próximos passos? O Cruzeiro vai continuar jogando titular mineiro e brasileiro para desgastar mais os jogadores? Vai falar, não, o foco esse ano é o mineiro, é ganhar o mineiro. O Cruzeiro precisa ganhar o mineiro. Faz não sei quantos anos que não ganha, esse ano precisa ganhar. Beleza? Vamos ver qual que vai ser a reação da torcida? Não. O Cruzeiro vai jogar agora o resto do mineiro com os reservas para os titulares descansarem e treinarem com o Tite para ver se melhora. Beleza? Vamos ver qual que vai ser a repercussão da torcida, o que vai achar. Mas é um posicionamento. É uma direção. Hoje o Cruzeiro não me parece que tem uma direção. Me parece um clube perdido. Não sabe o que fazer. A única coisa que quer é ganhar. Mas não tem um rumo para isso. Não tem uma direção, um caminho certo a se tomar para isso. E isso tem parcela da diretoria. E isso tem parcela, sim, da diretoria, que é pouco criticada nesse momento. Para mim, a crítica tem que ir bastante para essa diretoria, assim como tem que ir para o Tite também, que faz um trabalho péssimo, tem que criticar. Mas a crítica para a diretoria pouco acontece e para mim devia ser muito mais forte em relação ao projeto do Cruzeiro. Sendo mais objetivo agora sobre o Tite, para mim, demitir o técnico agora não vai ser benéfico ao Cruzeiro, não vai fazer bem ao Cruzeiro, no sentido de qual vai ser o próximo técnico, qual vai ser o próximo trabalho, como que o time, o elenco do Cruzeiro vai sustentar essa pressão de não ter um técnico, porque provavelmente não vai chegar um técnico imediatamente, como que esse elenco vai se portar dentro de campo sem um técnico em 2 jogos, o quanto que esse técnico vai precisar trabalhar para ajeitar esse time, porque o Jardim precisou de 2, 3 meses para ajeitar esse time. Óbvio, tá pegando um trabalho muito melhor do Jardim agora, mas beleza, você vai pegar um trabalho muito melhor do Jardim, precisa pegar um técnico que vai fazer um jogo parecido com o que o Jardim fez. O Cruzeiro tem capacidade de achar um técnico parecido agora com o que o Jardim fez ano passado? Não sei se eles achavam que o Tite poderia fazer isso. Eu, sinceramente, achei que o Tite seria capaz. Hoje, é bem evidente que não, e que o Tite quer fazer um novo Cruzeiro. Vai buscar um técnico de que forma? Um técnico mais parecido com o Jardim? Vai conseguir achar esse técnico? Vai procurar um técnico independente do que o técnico pensa? Vai só achar um novo técnico porque precisa de novos ares dentro do Cruzeiro? Precisa de uma reformulação, mas sem propósito. Vai funcionar? Não sei se vai funcionar. E para mim, um mês para um técnico, ainda que o trabalho do ano passado seja muito bom, um mês, na minha visão, ainda é pouco para avaliar, acima de tudo, com a sequência de jogos que teve e com alguns desses jogos sendo com um time totalmente reserva. Então, ainda acho pouco para avaliar se o técnico presta ou não presta para ficar aqui. É muito ruim o trabalho, tem que ser muito cobrado, tem que ser muito exigido, especialmente defensivamente. Porque o Cruzeiro ano passado foi uma das melhores defesas e hoje é uma das piores. Mas ainda acho pouco para definir se tem que demitir ou se não tem que demitir. Tá faltando mais alguma coisa? Acho que é isso. Sim, é um ano muito conturbado, é muita coisa para falar, são muitos processos, na minha visão, que o Cruzeiro tá errando. O planejamento que o Tite fez, tem que criticar o Tite, tem que criticar a direção também, porque o planejamento não pode ser só do técnico. A direção tem que estar junto nesse planejamento, para não ficar na mão de um técnico que pode sair daqui 2 meses. Então, falta um planejamento conjunto do clube Cruzeiro. Acho que o clube Cruzeiro não existe um planejamento claro quanto ao que o clube quer. Antes era com o Jardim, estava tudo muito certo. O Jardim saiu, o clube parece que desmoronou. O clube parece que não tem um alinhamento de novo como tinha. E estava dando muito certo. Então, precisam de muitos ajustes dentro e fora de campo para as coisas andarem. Mas é isso. Deixem aí nos comentários o que vocês acharam. Esse vídeo vai ficar longo, quase 50 minutos já. E é isso. Deixem aí nos comentários o que vocês acham desse vídeo, o que vocês acham do Cruzeiro, do futuro, se tem que demitir o Tite, se não tem que demitir o Tite. Enfim, fiquem à vontade aí para colocarem a opinião. E espero mesmo que esse período agora, com 2 jogos do Mineiro, jogo contra o Corinthians, se tudo der certo, mais 2 jogos do Mineiro, se chegar à final e à semifinal,
Cruzeiro repense o que precisa ser feito, repense se vai colocar os jogadores titulares para deixar eles treinando, para deixar eles descansando, para chegar contra o Corinthians e contra o Flamengo jogando um futebol melhor dentro do Brasileiro. Senão vai ser difícil manter o Tite por aqui e criar um novo trabalho vai ser ainda mais difícil. É isso. Valeu, galera.